Queridos irmãos da Igreja Batista Central de Porto Alegre, eu gostaria de fazer aqui uma breve meditação a respeito do Salmo 126, que é a famosa Canção do Exílio, né? Um texto que medita sobre a saída dos judeus da sua terra prometida, levados embora pelo Império Babilônico, né? E do retorno, então, 70 anos depois, para a sua terra, e o que significa todo esse processo de intenso sofrimento e depois de alívio desse sofrimento. É claro que a nossa circunstância não se compara com essa, ela não chega nem perto disso, né? Mas ela tem também, né, o seu quinhão de dificuldades e sofrimentos, e a palavra de Deus está aí para nos consolar e nos auxiliar com a sua boa mensagem em todos os momentos. Então vamos fazer a leitura e compreender o que ele tem a dizer. Quando o Senhor fez voltar os exilados de Sião, ficamos como quem sonha. A boca se nos encheu de riso e a língua de canções. Até entre as nações se comentava: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Senhor, faze voltar nossos exilados como torrentes pelo Negueb. Os que semeiam com lágrimas ceifam em meio a canções. Vão andando e chorando ao levar a semente. Ao voltar, voltam cantando, trazendo seus feixes. É muito interessante como esse texto ele apresenta uma circunstância em dois momentos. Um primeiro momento de dificuldade, de extremo sofrimento e de esperança também, olhando para um futuro que parece que não chega. Ao mesmo tempo, ele apresenta então a expectativa desse retorno e de tudo que significa, né, depois desse período de deserto e dificuldade. A simbologia que ele trata é lindíssima, né? Então ele começa mencionando, né, que esse retorno, né, que vai acontecer um dia, ele está olhando para o futuro. Ele não está vivendo ainda, eles estão no exílio. Ele diz, no futuro nós ficamos, né, quando Deus nos fizer voltar, nós vamos ficar como quem sonha, nós vamos ficar olhando, puxa vida, isso finalmente aconteceu, né? Finalmente o alívio dessa dificuldade finalmente aconteceu, a nossa boca se encheu de riso, né, e começamos a cantar porque finalmente passou o deserto do exílio. E aí, então, o que vai acontecer? Entre os povos, entre todos, vai ser comentado como Deus cuidou desse povo, como Deus preservou esse povo. E essa é a nossa esperança também, né? Então, o clamor desse salmista, nessa circunstância, antevendo esse dia do livramento, que está lá adiante, que ele ainda não sabe como vai ser, mas tem esperança e tem fé de que vai acontecer, a esperança dele é dizer, Senhor, faz voltar os exilados, assim como as torrentes do Negueb. E aí ele pega o exemplo do Negueb, que é o sul de Judá, que era desértico, né, e que durante o inverno, na estação das chuvas, passava uma torrente de água por cima dele e de repente tinha brotado uma série de plantas e flores ao longo de toda aquela região desértica. Então ele diz assim, né, dessa maneira, assim, né, como estamos passando um deserto, que um dia venha, né, essa libertação e que a gente possa então novamente ver as flores nascendo nesse campo, né? Então, e a sequência do texto é maravilhosa, né? Aqueles que semeiam com lágrimas, eles ceifam cantando, né? Então, todo sofrimento que se passa, toda dificuldade, ela tem um dia para terminar. E quando ela terminar, aquilo que foi sofrido serviu como irrigação daquilo que vai ser colhido, né? Essa figura das lágrimas, de semear junto com lágrimas, essas lágrimas elas vão funcionando como uma irrigação conta-gotas dessa semente plantada, né? Então, depois que finalmente se passou por tudo, a gente pode olhar para trás e concluir até aqui nos ajudou o Senhor. A gente sabe que vai passar, né? Isso vai passar e a gente vai chegar do outro lado. E aí o texto conclui, né? Vão andando e chorando ao levar a semente, né? O caminho ele é difícil, ele é assim mesmo, né? A Bíblia não nos propõe um livramento antes de passar, ele propõe um livramento depois de passar, né? Como, né, Deus não nos tira a montanha da frente, Ele nos dá os pés da corça para atravessar essa montanha, como diz lá no final de Abacuque, para garantir então que na volta a gente vai poder voltar cantando, trazendo então a colheita desse tempo.
Então que cada um de nós possa estar sempre olhando, né, para o futuro, olhando para o nosso Deus e entendendo que Ele está no controle de tudo. E que o final de tudo que Ele nos propõe é a alegria da sua presença. Okay? Um abraço a todos.